Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado ou convidada muito especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a assinar o canal, para toda vez que a gente tiver episódios, conteúdos como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixa de seguir a gente aí também nas redes sociais, porque além desse episódio mais longo, a gente também faz vários cortes deles também para soltar em todas as redes de social, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é professora, livreira, revisora e preparadora de textos. Interessa-se por educação, leitura, poesia e escrita de mulheres. Formada em letras pela Universidade de São Paulo em 2008, atualmente trabalha na Livraria da Tarde, que eu sou fã. Um beijo para todo mundo da Livraria da Tarde, Mônica, todo mundo. Como vendedora, e há um ano faz mediação do Clube de Leitura de Poesia do Círculo de Poemas, que é outro projeto lindo, que a gente vai falar um pouco dele aqui também durante a nossa conversa. Já tive a honra de participar, em parceria ali também com a editora Fósforo. Muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Zil Pimentel. Obrigada, Custódio. Obrigada pelo convite. E eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu amo e que eu admiro. Obrigado. A recíproca é mais que verdadeira. A gente estava falando aqui offline. O quanto é maravilhoso chegar na Livraria da Tarde, te ver com esse sorriso. A gente não quer ir embora. É uma livraria que abraça a gente, vocês abraçam a gente. Não consigo sair de lá. Menos de 5 livros sempre. A livraria é uma teia, né? Porque assim, já chego procurando alguns, aí vem suas indicações, aí vem o café, aí leio, aí fico degustando aquilo, que é uma delícia. Olha, viva as livrarias, viu? Como é delicioso passar um tempo na livraria. Se eu pudesse, eu já falei, se eu pudesse eu moraria em uma delas. Dá pra morar ali naquele quartinho ali, mais no fundo, Custódio, não? A Mônica cometeu um erro. A Mônica é a proprietária da livraria. Exato. Ela não fez um chuveiro, então não dá pra morar lá. Ah, tá. Infelizmente. Eu ficaria ali alguns dias. Eu também. Fácil. Zil, conta pra gente aí como é que comentou. A gente viu aqui, né, que você tá sempre ligado ali às letras, a palavra, né? Professora, livreira, revisora, preparadora de texto e tudo. Mas como que foi essa conexão sua, né, dentro do contexto da palavra, para se tornar livreira? Qual foi esse caminho aí que você percorreu até chegar na Livraria da Tarde? Custódio, a minha história com o livro, ela começa com a escola pública. Ela começa com os professores que eu tive. Acho que todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, temos aquele professor que marca a gente, né? A minha história com o livro, ela começa aí. Para né? nossa sorte, né? Para nossa sorte. Com a biblioteca pública, né? Com a escola pública e com os professores que tiveram esse papel, digamos assim, importante na minha vida, né? Uhum. Perfeito. Esqueci de falar aqui, toda vez que eu encontro a Andréa Del Fogo, ela fala, né? Ela fala, a Zil é a melhor livreira de São Paulo. Então, imagina, só para fazer esse ponto aqui, jus ao comentário sempre da Andréa, nossa querida amada Andréa Del Fogo. E ser livreira é receber tipo um chamado, uma invocação? Porque não é fácil, né? Também ficar ali na função, trabalho o dia inteiro em pé, e para manter ali o bom humor, o sorrisão, tal, atendendo todo mundo. Tem que gostar muito, não é um chamado, não é vocação, eu nem acredito nessas coisas, é um trabalho. E como todo trabalho, ele demanda preparo, ele demanda repertório, mas, no caso, há uma tendência estranha de que coisas essenciais não mudam, né? Então, o bom livreiro, ele é aquele que basicamente tem essa... digamos assim, esse amor pelos livros, e gosta de pessoas, gosta de uma boa conversa. Trabalhar como livreiro é um trabalho constante, como todo trabalho, eu acredito, de preparo, de busca, de se formar, sabe?
não passa muito pelo campo do misticismo, né? Passa mais pelo campo do preparo material mesmo, de acesso ao livro, de ler livros, de se informar, nesse sentido, sabe? Perfeito. E a melhor escola para um livreiro são os próprios livros, então? São os próprios livros, com certeza, mas a melhor escola para um livreiro, como acredito que seja a melhor escola para as pessoas, é a convivência social, é o convívio com as pessoas. Você pode aprender de muitas formas, né, Custódio? Mas a minha avó tinha uma suma que eu me lembro muito. A melhor forma de aprender ainda é com as pessoas. Então, uma boa escola para um livreiro, claro, são os livros, eu repito, mas sobretudo também essa convivência social, né? Na troca, na partilha, na conversa, no diálogo. Toda vez que eu converso com você, por exemplo, eu me divirto, eu aprendo, eu me emociono. Sempre que eu converso com você, que é uma pessoa que é apaixonada por livros como eu, para mim sempre tem essa não vou dizer um aprendizado, né? Mas essa partilha. E o que vai se constituir, o que vai se construir a partir desse intrincamento, né? Verdade. É uma coisa que a gente não tem muito controle. Sim. Não, e enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui mesmo, assim, é natural essa troca, né? Eu fiquei pensando assim, todas as vezes que eu chego ali na livraria também, você eventualmente começa a sugerir alguns livros, e eu também começo a falar, Zil, você leu esse? Sim. Zil, você precisa ler isso. Sim. Zil, e eu anoto, viu, Você conhece essa autora? Eu anoto. Zil, tem um livro de uma autora que eu li, assim, que eu não tô vendo por aqui. Esse livro deveria estar aqui. Sim. Então, é legal essa troca, né? É muito legal você trazer esse ponto, porque é também o que está dentro dos livros, mas é muito também sobre o que está fora deles, né? Claro, e assim, você falar nisso, outro dia um cliente me perguntou, quem que é o responsável pelo acervo da livraria? Eu falei, cara, claro, a livraria ela tem as pessoas que são ali responsáveis, né? A Mônica, que é a proprietária, eu, a Geu, que somos os livreiros da casa, o Rafa, que é o nosso queridíssimo backstage, né? É o cara que faz acontecer para a gente poder estar ali na frente vendendo e tal. Mas quando você chega numa livraria, você tem esse encontro, né, Custódio? De você chegar e ver uma pessoa, e ver os livros, e isso vai abrindo ali para você. Não tem muita regra, né, nesse jogo. E isso também é bom, né? Isso é maravilhoso. Não ter essa regra, porque ali também a gente chega ali quando e tá o assunto aberto, é livro, aliás, não tem regra, né? Exato. E o que não pode faltar numa boa livraria? Uma boa livraria precisa de bons livros, né? Não tem muito segredo. Uma boa livreira, primeiro. Uma boa livraria precisa de bons livros, né, Custódio? Mas só voltando um pouquinho antes, pensar assim nessa coisa de uma escola para o livreiro, você não tem uma graduação para livreiro, infelizmente, né? Porque, de fato, mas assim, pensar numa relação cultural, né? Esse indivíduo, ele consumir cultura de modo geral, cinema, teatro, não só a cultura do mundo dos livros, né? A cultura livresca, mas a cultura como de uma forma mais expansiva, né? A ideia de cultura. Até a conexão com a arte, né? Sim. Acho que é a conexão com a arte, porque ela realmente é muito mais ampla. Com certeza. Ela passa pelos livros, mas ela não se resume só aos livros, né? Exatamente. É isso. Perfeito. E o que é recomendado com cautela ali numa livraria? O que não pode faltar, mas o que é recomendado com cautela? Os clássicos. Livro clássico, eu sempre procuro assim, uma cautela não no sentido de restrição, mas a cautela no sentido de não é um livro de assim numa leitura escapista, né? O clássico, ele é um livro que possivelmente ele vai mexer com camadas muito profundas da sua subjetividade. Então, é um livro que eu recomendo para a pessoa degustar, para a pessoa ir com cuidado. Esse cuidado no sentido de cura, né? De observar, de prestar atenção, de ler cada frase, se for o caso, ler cada palavra mesmo, porque é assim que a gente opera na leitura, né? Lendo, na verdade, pedacinho por pedacinho e até a gente constituir aquele todo. E muitas vezes também, mesmo a gente partindo desse pedacinho, a gente não consegue, muitas vezes a gente termina um livro e fala,
né? O leitor chega e fala, mas eu não entendi o que fala aquele livro, né? Mas a Clarice Lispector fala que às vezes entender é limitado também, né? Às vezes o bom é não entender mesmo. Às vezes eu falo exatamente isso, o bom é não entender. Tem coisa que foi feita justamente para confundir, né? Muito mais. Exatamente. Né? Como o próprio Caetano fala, né? Eu não vim para explicar, né? Eu vim para confundir. E os livros também fazem um pouco disso, Os livros fazem totalmente isso na vida da gente. Fica bem tranquilo aí. E como que é separar o gosto pessoal na hora de fazer uma recomendação ali? Alguém que chega procurando um livro, e aí, como é que você faz esse mapeamento para não recomendar eventualmente só o que você gosta, né? Porque a gente sabe que tem um universo gigante ali de coisas que a gente que não necessariamente a gente gosta. Tem gêneros que eu gosto muito, tem outros gêneros que eu não gosto muito, eu quase não leio. Claro. Então, assim, se chega uma pessoa de um gênero que eu quase não leio e eu estou nessa posição, como que é esse processo ali para você não ficar nessa caixinha só do que você gosta na hora de recomendar? Eu acho que não são coisas excludentes, né, no caso. Porque o livreiro ele vai indicar a partir do seu repertório. Mas como eu falei para você, é um trabalho, a gente procura não ficar na nossa caixinha. A gente procura ler eventualmente algum exemplar de um determinado tipo de texto, né? É uma experiência de texto, até para que a gente se familiarize também com a linguagem, com os temas, a forma como aquilo é contado, narrado. Então, acho que muitas vezes é o que o leitor quer, e a gente ter essa sensibilidade de tatear o que ele quer e indicar algo que vá conversar com ele. E muitas vezes também a gente vai, com chance, né, indicar algo ali que tem a ver com que a gente também gosta muito. É claro que a gente, quando gosta muito de uma coisa, a gente tende a influenciar mais, né? Exato. Mas eu acho que é um pouco um misto das duas coisas. É difícil separar isso, na verdade. Perfeito. E o que as pessoas mais procuram, assim? Elas já vêm com essa coisa, tipo, o autor, eu quero ler autor tal, ou elas vêm procurando mais por tema. Eu queria um livro mais aberto, queria um livro que não me fizesse pensar tanto, queria um livro mais cabeçudo. Eles chegam com que premissas ali na hora? Gente que não sabe exatamente. Estou falando da parcela que chega ali na livraria sem saber exatamente o que vai comprar, né? Às vezes sabe um livro, mas aí quer ouvir, quer levar mais um ou dois, e aí também fica nesse vácuo, vamos dizer assim, sem saber ali muito bem, com aquela quantidade enorme de opções, sem saber exatamente ali por onde transitar. O que as pessoas mais buscam numa livraria, de modo geral? Se buscam mais assim, chegam já sabendo quem é o autor. Eu quero ver coisas desse autor, desse. Ou se é uma busca mais por tema, ou se é uma busca mais X. As pessoas gostam de boas histórias, né, Custódio? Quando elas entram na livraria, e isso eu converso com meus outros amigos livreiros, né? Elas chegam sempre querendo boas histórias, né? E isso já é um bom começo. Porque, como, por exemplo, na livraria que eu trabalho, a gente entendeu também essa demanda, né, a partir do momento que a gente se instalou, que a gente foi sentindo um pouco esse público, a gente entendeu que a nossa principal demanda é por ficção. Por livros de narrativas, né? Narrativas. A própria Andréa Del Fogo gosta muito de ponderar essa coisa da narrativa, né? E ela tem razão. As pessoas querem boas histórias, mesmo quando elas chegam, às vezes, com um nome já pronto, ou um livro já pronto, no fundo elas querem boas histórias, né? E aí vai da gente, naquela troca, naquela conversa, e falar, olha, tem isso, tem aquilo, né? Eu não tenho limite quando o assunto é livro. Então, se a pessoa me pede dica, tipo, coitada. Tipo, senta aí. Você tem tempo? Exato. Qual que é o seu tempo? Você está aqui só no horário de almoço? Exato. Porque eu vou te convidar a voltar depois com calma para sentar comigo e tomar um café. Porque quando você pede uma dica de livro, ou quando você pede uma dica cultural de modo geral, né? Como a cultura, exato, né? Uma coisa que pulsa, né? A cultura, ela tem essa pulsão, e essa a gente paixão, que é apaixonado, exato. aí então, a gente quer falar não tem mesmo, limite, né? a gente não para.
celular. Eu adoro, por exemplo, tem muitas situações... Quando as pessoas me pedem dicas de livro. Eu gosto acho que a parte desse trabalho, talvez a parte que eu mais gosto de fazer, porque... Assim, dá dicas de livro. Cara, é muito legal. É muito, assim. A gente viaja, a gente vai lá, vou indicar por isso, vou indicar isso por isso. E né? tem aqueles casos, assim, que você pega... Eu não conheço as pessoas que entram na livraria de modo geral, claro, com exceção das pessoas que já frequentam o espaço. Mas chega muita gente diferente, muita gente nova, no sentido que a gente não conhece. E aí a pessoa pede uma dica. Eu quero ler um assunto X, ou então eu quero ler sobre uma experiência tal. Eu vou indicando 10, 15, 20, 30 livros. Eu adoro quando a pessoa no final fala assim, cara, eu vou levar todos. Porque do jeito que você falou, da forma como você explicou, eu tenho certeza que eu vou... talvez eu não goste de todos, mas eu tenho certeza que todos vão ser boas leituras. Exato, mas a experiência, né? A experiência da composição, né? Porque normalmente quando você indica coisas diferentes, de autores diferentes, de temas diferentes e tudo. E a indicação vem muito a partir da conversa, né? Exato. Você vai trocando uma ideia com a pessoa. Sim. Você vai quase uma consulta médica ali, né? Mais do que uma consulta médica até. Porque o médico, ele não vai... ainda que você chega eventualmente num consultório, você vai descrever ali para o médico alguns sintomas que você deve estar sentindo. Tem uma dor aqui, eu estou sentindo alguma coisa assim. Ele vai meio que mapear aquilo, ele vai te orientar uma medicação. Mas no caso do livro, primeiro que é uma conversa infinita, né? Ela é uma conversa que ela não acaba, ela é uma conversa que ela não termina. Né? Então você não tem esse digamos assim, medidor, né? Você vai embora. Eu acho que obviamente, com todo respeito aí à classe médica e tudo, mas acho que talvez seja um pouco mais difícil de diagnosticar os sintomas, né, nesse caso. Entendeu? Tipo, você chega no médico e você fala, eu tô com uma dor aqui, assim, assado, eu tô com febre, eu tô com isso aqui, eu tô sentindo a garganta, eu tô sentindo X. Porque... Né? Com o livro, você chega com uma coisa mais pejorativa ali, né? Então, com o livro, Custódio, tem uma coisa muito, muito interessante que acontece. Muitas vezes, as pessoas entram na livraria, elas pedem uma orientação de leitura, e elas querem eu acho maravilhoso quando isso acontece, eu fico sempre muito fascinada quando isso acontece, quando elas querem uma orientação de leitura que atenda a uma experiência, a uma demanda, que converge de alguma forma com uma experiência que ela também está vivendo ou que alguém próximo a ela está vivendo, que esse leitor está vivendo, né? E você fica ali pensando, cara, mas e muitas vezes, né, eu dou aquela risadinha marota, falo, olha, esse livro ainda não foi escrito, né? Quem sabe você não vai ser a pessoa que vai escrever sobre isso. Esse livro bom. Que você quer, ele é uma ideia realmente muito maravilhosa. A gente precisa muito. Você quer um exemplo? Há bem pouco tempo, a gente não tinha livro que falasse sobre o período da adolescência de uma forma objetiva, direta, simples, reta. Né? E um livro que contemplasse um leitor pai, uma leitora mãe, um avô, uma avó, a escola, o professor, o amigo, o colega e, sobretudo, o próprio adolescente. E aí, recentemente, o selo seguinte jogou no mercado o Tudo Muda, que é um livro absolutamente... eu acho um livro... interessante, maravilhoso, no sentido de trazer para esse leitor um processo, uma experiência que vai conversar com ele, né? É um período delicado da vida, todos nós sabemos. Total. Não, e é um período delicado da vida e é um período crucial para trazer essas pessoas para a leitura. Sim. Porque muitas vezes, nessa idade, se você não resgata ali para a leitura, muitas dessas pessoas não voltam mais, né? Não são mais resgatadas, né? Exato. Mas olha, Custódio, no que diz respeito à questão da leitura nesse período da adolescência, do ponto de vista cerebral, o adolescente ele tem o que os neurocientistas chamam de poda neuronal. Me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem, me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem, mas é um período realmente que ele é como se ele perde, né, uma quantidade, não sei se eu posso usar esse termo quantidade, mas ele perde substancialmente essa capacidade, não capacidade, mas essa, digamos assim,
a produção de neurônio, ela fica num período mais estável ali, no sentido de... até justifica, por exemplo, que ele está num processo de pouco interesse pelo mundo externo, né? Ele fica mais isolado, ele fica mais apático. Né? O pessoal gosta de usar o termo apatia para esse período. Mas a neurociência explica isso, né? E, claro, tem todo um processo de explosão hormonal, que a gente sabe muito bem como é que isso nos afeta, né? Então, é um período muito delicado. O Otávio Paz, naquele livro dele chamado O Labirinto da Solidão, ele tem um começo nesse livro que ele fala que o adolescente está no limbo, né? Ele não, a sociedade não o vê como um adulto e tampouco a família o vê também como criança. Exato. Então ele não é um adulto, mas também ele não é mais criança. Então ele está nesse limbo. E eu trabalhei alguns anos da minha vida com adolescentes e eu amo esse público. É um público que eu adoro trabalhar. Eles têm realmente uma digamos assim, uma postura bastante desafiadora para a gente. E acho que é um público... Você sabe que falar nisso, o adolescente... A gente falar em livro, né? Já que a gente está falando de livro, o leitor da adolescente... até Harry Potter, Custódio, a gente não tinha uma sessão em livraria que fosse uma sessão para público juvenil, por exemplo. Total. Mas Harry Potter que instaura isso. Inclusive, no Brasil. é um grupo super importante, por exemplo, nas bienais. Sim, completamente. Você vê absurdamente assim, a quantidade, o que é muito bom para a indústria, né? Que a gente jovem... Demais. Que é o consumidor dos próximos anos aí da indústria. Mas hoje tem bastante, né? Concordo que não tinha tantos livros... sei lá, eu lembro quando adolescente, sei lá, um livro que eu li, que eu adorei, tipo Christiane F. Christiane F, um livro pesado, né? Porradaria. Mas não tinha histórias, né? Hoje tem, por exemplo, muito dessa literatura com histórias gays, que também tem atraído muita gente, tem ajudado muita gente a se entender mais, a se assumir, né? Nesse aspecto, que também é uma fase de tumulto da vida, né? Quando a gente fala de adolescência, em muitos sentidos. Né? E o livro é esse diálogo profundo, nessa coisa do limbo entre ser criança e ser adulto, mas também é uma fase de aceitação, é uma fase, né, de descoberta sexual, uma fase muito importante. Eu acho que a literatura tem ajudado muito nesse aspecto. A literatura sempre ajuda, né? Sempre ajuda e tem ajudado mais, porque realmente tem muito mais livros, tem muito mais temas. Aí isso... E aí eu adoro, porque além da literatura estar ajudando em todos esses aspectos, ela também está mantendo está trazendo esse grupo para a leitura e está mantendo esse grupo que hoje está consumindo esse tipo de literatura e aí daqui a pouco, também quando passa da adolescência, começa a descobrir outras coisas. Vira um adulto leitor, convertido efetivamente em leitor, né? O que é muito bom. Sim, e muitas coisas podem fazer a gente virar adulto, né? Você quer um exemplo? O trauma. Sim, total. Uma das minhas peças, a minha peça preferida é Antígona, que é uma menina que ela cresce, ela tem 13 anos e ela, a partir daquela experiência dela não poder recuperar o corpo do irmão e não poder enterrar o corpo do irmão, aquilo é uma dor tão profunda, tão lancinante, que ela se torna adulta naquele momento, né? E essa experiência a gente pode viver também pela leitura. A partir do momento que você lê um livro e você se reconhece numa experiência de dor, ou numa experiência de felicidade, ou numa experiência maluca, ou numa coisa, né? Você também passa a viver aquilo de alguma forma. E do ponto de vista do cérebro, ele não diferencia o que é o que você tá vendo, o que você está construindo na sua imaginação, né? Por isso que isso é bem maravilhoso. Interessantíssimo, muito bom. Eu vou te pedir indicações de 3 livros que, em geral, tá nos seus top 5 assim, de indicações. Cara, essa é uma pergunta... Essa pergunta é cruel, né? Muito difícil.
Porque, Mas vai ter perguntas piores. Vai se como preparando. eu te falei, eu não tenho limite quando o assunto é Essa você livro. tem 3. Vai ter pergunta que você vai ter um só para escolher. Tá. Ó, Os Anos, da Annie Ernaux, ele é um livro importante para mim. Ele é um livro... ele nem é ficção, do ponto de vista do gênero, né? Tal qual a gente está habituado a pensar. Autoficcional. É muitas coisas. Eu acho que é mais do que isso até, né? Esse termo, ele é um termo bastante utilizado, mas ele é mais do que isso, certamente. Ele é um livro muito importante para mim. É um livro que eu adoro indicar. Temporada de Furacões, que inclusive é também um livro que foi muito doído para mim ler esse livro. No começo eu odiei, mas nem sempre as coisas importantes, significativas, elas vêm de modo fácil. A gente passa, né, por um processo de aprendizado para, às vezes, conseguir perceber certas coisas. O Temporada de Furacões, da Fernanda Melchior, ele é... Só lembrando os anos, ele foi publicado inicialmente no Brasil pelo a Publifolha. Depois a Publifolha encerrou atividades, e aí nasceu a Editora Fósforo, que publicou esse livro. Que bom, né? Achei que já tinha chegado na Fósforo direto. Mas, no fundo, a Fósforo né? Exato, que é a Rita, a Fê, o pessoal que já era, né? Do selo 3 Estrelas, na verdade. E poesia. Eu indico poesia sempre. Sempre que indicar se eu pudesse indicar só uma coisa, eu indicaria sempre a leitura de poesia. E aí, Zil, mas qual um poeta que você indica dentre tantos poetas, né, que existem? Cara, eu poderia citar muitos nomes, mas na livraria que eu trabalho, na Livraria da Tarde, a gente é muito fã da Ana Martins Marques, e a gente ela está sempre ali nas nossas tops indicações, né? Então, acho que perfeito. Já pode continuar? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Trouxe a Annie Ernaux, trouxe a mexicana Fernanda Melchior. Eu chamo de Melchior, mas a pessoa fala Melchior, enfim, que é também maravilhosa. Ela escreveu um outro também, o Paraíso, né? O Paradis, o Paradise, o Paraíso. E gostei muito, achei que do ponto de vista da escrita ele até é mais interessante do que o Temporadas, mas o Temporadas ele pega mais pela história, pela potência da história, né? São diversos personagens, enquanto que no Paradis você tem o Franco, que é o único personagem, né? Mas no Temporada você tem diversos personagens. E, claro, o Luiz Mi e o Brando, que são personagens que me marcaram muito. Sim. E eles têm todo aquele... E no Temporada tem todo aquele universo de subjetividade profunda, né? E a força mundo do texto, interno, né? de cada personagem, muito lindo. Dela demais, é uma coisa incrível, absurda. né? Realmente é um livro para... Os Anos, o Temporada, para mim, são livros que você precisa estar disposto a juntar os seus restos mortais depois, né? Porque não adianta você ir para um livro se você não está disposto a quebrar o gelo, a tomar uma machadada, como lembra o Kafka, né? Mas, sobretudo, você vai passar por uma experiência e, no final dessa experiência, você precisa estar disposto a lidar com a consequência dessas leituras, sabe? Sim, super concordo. Acho que realmente são leituras que realmente estraçalha, e depois você tem que juntar de novo todas as partes. E eu queria pegar esse gancho para te perguntar, quem está chegando na livraria, que não quer um livro para se estraçalhar, tá querendo entrar no universo da leitura, tá querendo uma coisa mais softzinha, uma sessão da tarde, vamos dizer assim, sabe? Não aquele filme de terror, aquele suspense, blá blá. Que livro você indica, assim, para quem tá querendo entrar, que vai entrar de uma maneira mais softzinha, mais tranquila, mas paz e amor, vamos dizer assim? Quem quer entrar no mundo dos livros, cara, a primeira coisa que eu falo, que eu penso, na verdade, aperte os cintos, respire fundo, porque possivelmente você vai entrar num caminho sem volta. E assim, o que eu indico? Eu indico o que tiver disponível para você. Leia o que tiver ao seu alcance, o que tiver na sua mão. Eu posso indicar um livro de contos, e eu posso indicar, de repente, até a poesia para começar, porque não? Né? A poesia é um texto curto que você não vai precisar ficar meses, às vezes, envolvido, emaranhado naquela narrativa. Sim. E um poema vale uma vida, né?
né? Um poema, ele fica martelando, às vezes, na sua... não martelar no sentido de ruim do termo, mas ele fica aquela memória, né? Daquele texto que você vai carregar para toda a sua vida. Se eu pudesse indicar um livro, assim, eu falo o nome, né? Falo o nome. A gente precisa nomear as coisas, né? Quando a gente não nomeia as coisas, a gente fica agoniado, angustiado. Tá bom, eu indicaria para um leitor iniciante, dependendo também, obviamente, muito da idade, né? Sim, não a idade biológica, física, mas uma idade de leitura mesmo, né? De experiência ali. Eu indicaria, por exemplo, a Pediatra, da Andrea Del Fuego, já que a gente está falando na Andrea, né? Mas aí não estraçalha muito, não? Não, porque ele é um livro curto, né? Ele é um livro espirituoso. Mas ele é porrada. Sim, porque ele faz pensar. E se você vai para um livro e não está disposto ao pensamento Isso crítico, é um ponto também. Você pode assistir uma série do Netflix, não que o Netflix não tenha pensamento crítico, não é isso. Mas a tela você está passivo, você é bovino diante da tela. Exato. O livro não. O livro você tem que construir todo aquele arcabouço que o personagem tem, toda a descrição material de uma cena, de uma cidade, de um mundo, de um planeta. Pensa numa ficção científica. Sim. Ainda que seja uma mimetização do nosso cotidiano, da nossa vida, é uma construção absurda fora no princípio do nosso primeiro pensamento, né? Então, eu indicaria uma coisa assim. Boa. Eu acho que é importante ter consciência, Custódio, de quem entra no mundo do livro, não entra para comer pedaço de bolo, não entra para somente se divertir. A literatura, ela não é isso. Ela é mais que isso, né? É claro que você, quando você está vivendo uma experiência cultural, você quer se divertir, óbvio, né? Nós queremos isso. Mas quando a gente está falando de leitura, a gente tem que falar em pensamento crítico. Exato. Né? E o livro, seja ele qualquer, de alguma forma ele vai conversar com você. E eu sempre recomendo ficção, obviamente, né? Porque a ficção, ela te permite fabular. E o indivíduo que não fabula é o indivíduo que tem um mundo restrito, porque a fabulação, ela passa pela linguagem, né? Então, quando você fabula, você expande o seu campo de linguagem, portanto, você amplia seu mundo nesse sentido. Perfeito. Zil, você tocou num ponto aí que eu queria entender um pouco mais, até aproveitar que você é muito conectada com a poesia, né? Por conta de todo esse trabalho que você tem junto com o Círculo de Poemas e tudo. A gente sabe que não é o gênero mais lido, né? A poesia não é o gênero mais lido do Brasil e nem é o mais fácil, né? Porque muitas vezes acho que as pessoas ficam querendo entender demais a poesia e às vezes a poesia também para não ser entendida, né? Ou não ser tão entendida. Quando você indica a poesia para esse leitor que está chegando, você não acha que corre o risco desse leitor se afastar por não entender? Ou por ter uma dificuldade maior de entender a poesia? Muito pelo contrário. Às vezes, quando a gente não entende, a gente fica mais curioso, né? Quando a gente olha aquele buraco ali que a gente não vê o que tem dentro. Meu Deus, o que tem dentro daquele buraco? Eu quero ir lá, eu quero chegar perto. Tem vários memes na internet, as pessoas caindo em buraco, porque elas ficam curiosas e elas chegam perto e pum, caem no buraco. Acho que o mundo da poesia, ele é absolutamente convidativo para o leitor. Custódio, a gente precisaria realmente voltar a muitas casas, né, para falar sobre ler poesia e a poesia te causar um pouco digamos assim, de aversão. Porque, do ponto de vista da leitura, ler é uma das coisas mais complexas que você pode fazer na vida. Por isso é difícil. Não é fácil ler. Não existe leitura fácil. Isso não existe, né? A leitura, ela é um processo complexo que envolve muitas coisas. Começar pela concentração. Tem muito em jogo quando o assunto é leitura. E no caso da leitura do texto poético, como ele é um texto que o seu cérebro ele não está acostumado com aquele tipo de texto. O nosso cérebro está acostumado com a narrativa linear. Exato. Com a narrativa que tem começo, meio e fim. É assim que conta uma história. É assim que a gente aprende, né, a ler, com historinhas que tem começo, meio e fim. Exato. E aí, de repente, você tá, né, às vezes você já está estraçalhado. E aí você chega num texto poético que vai você achar aquela brincadeira. Você achava que o poço tinha fundo? Na verdade, não tem. O cérebro fica maluco, fica perdido diante daquela linguagem não
acostumado. E aí ele tem que trabalhar muito mais para estabelecer novas conexões neurológicas para que ele possa, de alguma forma, mapear aquele entendimento. E a gente tem aquela ilusão de entendimento, né? Mas ou de querer entender tudo. Ou de querer entender. Mas eu acho que no caso do texto poético, ou no caso de uma obra de arte, quando você está diante de um quadro, como toda experiência artística, você precisa de um contexto também, né, Custódio? Não dá para você só chegar lá e já querer, saber que dá para colocar o ovo em pé, né? Primeiro tem toda uma experiência antes, entendeu? Sabe? Não é... É preciso, sim, reconhecer que é difícil, mas que não é impossível. e que como todo processo de aprendizado na vida, demanda tempo, demanda principalmente treino. Mas eu preciso treinar para ler poesia. Ora, meu bem, qualquer trabalho que você faça na vida, qualquer experiência que você tenha na vida, você precisa treinar, sim. Você não chegou aqui ontem e já é o fodão do podcast. E você, às vezes, treina sem nem perceber que está treinando, mas você está treinando, sim. Então, na hora que você lê 10 livros, você está treinando, sim. E quando você Por mais que você não se dê conta disso, né? Eu não sei se você chega a tocar nesse assunto comigo, nessa conversa, mas quando você fala de leitura, independentemente do texto poético, Custódio, a leitura ela começa antes do livro, né? Total. A leitura ela começa antes, né? Uma criança, por exemplo, dentro de um contexto familiar, e aí por família você pode entender todo e qualquer tipo de reunião de pessoas. Sim. Ela primeiro desenvolve um repertório de vocabulário, né? Ela tem aquele vocabulário que a família usa, que o pai, a mãe usa, que os irmãos usam, que os vizinhos usam, o avô, a avó. Ela aprende, né, a desenvolver a sua observação para o mundo, a desenvolver a sua sensibilidade para perceber, né? Se eu olhar um quadro, né? Eu estou pensando numa pintura, de que forma eu consigo conversar com esse quadro? Dependendo do meu repertório, dependendo da minha vivência, eu vou olhar para aquele quadro e eu vou perceber alguns matizes ali. Mas, dependendo do meu repertório, eventualmente eu posso não perceber tantos matizes. Não tem problema. Não tem problema. A gente vai lendo, lê um pouquinho aqui, lê um pouquinho ali. O meu hábito... Não é hábito, não tenho esse hábito, na verdade. Mas no meu cotidiano, eu normalmente... digamos assim, os rituais, né? Os rituais da nossa vida. Todos nós temos os nossos rituais, embora eles estejam desaparecendo. Mas dos meus rituais de cotidianos, sobretudo das manhãs, eu leio um poema, né? Eu normalmente não pego no celular antes, sabe? Porque a tela ela é um buraco sem fundo, né, Custódio? E você vai e não volta mesmo. Você vai e não volta mesmo. Mas um fala, texto você volta. Você fala, eu vou só... Você entendeu? Aqui ver se tem alguma mensagem, alguma coisa. Quando você ficou 45 minutos ali. E você vai sair daquela tela, você vai estar como, Custódio? Prostrado, cansado e até frustrado. Se você... sai do livro ou de um texto que você decidiu, sei lá, a pessoa pode escolher ler um salmo de manhã. Um salmo é um texto poético, né? Um texto de fabulação também. Então, você pode ler o que você quiser, a rigor, né? Leia de manhã, porque o primeiro benefício da leitura é que ela regula seu batimento cardíaco, ela melhora a sua respiração e automaticamente você oxigena o seu cérebro. Então, você já está mais tranquilo, mais calmo. Né? Também eu não quero ler para ficar calmo, eu quero ler para ficar nervoso, eu quero ler para ficar agitado, para ficar violento. Pega um texto mais porrada, vai ler Drummond de Andrade, vai ler a fase social do Drummond, né? Tava conversando aqui com a Michelle quando a gente chegou, ela falou assim para mim, nossa, Zil, eu não consegui ler depois esse é o discurso, né? Mas agora Drummond, aí eu fiquei pensando dentro de mim, comovida, falei, puxa, ela citou um poeta que eu mais amo, ela citou o cara que eu do campo da poesia, o cara que eu mais admiro, um cara que olhou pro Brasil de uma forma tão única, tão especial, sem né? Dúvida. E que falou da gente de uma maneira pro Brasil, tão profunda. Para as mulheres, né? Falou para todos nós, né? É infinito esse universo desse campo da leitura quando o assunto é poesia. Sim, perfeito, super claro, Zil, seus pontos, super obrigado. Um outro ponto, a gente falou de, né, as pessoas quando chegam na livraria, como que elas estão, mais perdidas, menos perdidas, já sabendo mais ou menos o que quer, não sabendo exatamente o que quer. Fala-se muito nos vídeos na internet, principalmente dos bookgrams, book talks, tudo aí que tem na internet,
ainda bem que está tendo também, porque está trazendo, essas pessoas também estão trazendo muita gente para o universo da leitura e tudo. Mas fala-se muito em ressaca literária, né? Essa coisa, estou em ressaca literária, não consigo ler nada, tudo que eu leio eu não gosto, tudo que eu leio parece que não desce. Aí essas pessoas normalmente dão um tempo, que esse tempo cada um tem o seu, pode ser um mês, pode ser gente que fica 6 meses sem ler, para depois voltar. Nesse aspecto, tem gente que chega na livraria falando, cara, eu estava numa ressaca literária, quero sair dela. O que você me indica? Porque, em geral, eles falam também de para quando voltar de uma maneira mais soft ali, não voltar com tanta porradaria. Nesse aspecto, tem essa galera que chega na livraria falando dessa ressaca? Tem muito. Mas assim, Custódio, quando a gente está numa ressaca, é difícil, né, sair de uma ressaca. O pessoal fala que quando você está numa ressaca alcoólica, você bebe mais que melhor. Exato, que você já equilibra. A minha dica é equivalente para o livro. Se você está numa ressaca literária, é porque você veio de um bom livro. E um bom livro, ele é uma coisa muito, muito, muito subjetiva, porque o livro ele se completa na leitura, no leitor, e ele vai ser um bom livro a partir do que você também tem para conversar com esse livro. Então, a minha dica para sair de uma ressaca literária, leia outro bom livro. E aí, essa dica vai depender desse leitor que busca. Você acha que reler um livro que a pessoa gostou também pode ser uma saída, né? Caramba, nossa, eu releio muito. Você sabe que é uma forma de você se reconectar com uma coisa que você já se conectou. Demais. Quer ver um exemplo, Custódio? Há um tempo atrás, o Cláudio, que anteriormente trabalhava na editora... Ele prestava um serviço para a editora Tabla, que é um selo, na verdade, da editora Roça Nova, e o selo acabou... É um caso de metonímia na literatura, né? O selo acabou sendo o todo da coisa, acabou ganhando muito mais projeção do que propriamente a Roça, mas enfim. O Cláudio foi lá falar de livro pra gente e tal, e ele ficava gesticulando, assim, com um livro na mão, e o livro passeava na minha frente, e eu ficava assim, sabe, bolinha do tênis, assim, você vai acompanhando. E aí, no final da conversa, eu falei, Cláudio, você não quer me dar esse livro? Aí ele falou, claro, vou deixar com você. E eu muitas vezes volto para casa, eu pego 3 conduções para voltar para casa, então é um tempo bem prolongado para você de transporte público. E aí eu voltando para casa naquele dia, especialmente eu voltei de trem, sentei no trem e abri o livro, chama Da Presença da Ausência, do Mahmoud Darwish, que eu considero o maior poeta palestino. E ele é um livro, é um longo poema elegíaco, é um poema elegíaco, aquele poema de exortação à melancolia, à morte, né? Ao luto, à dor, ao exílio, podemos pensar também dessa forma. E ele é um livro que ele tem 20 cantos, né? São 20 cantos de um longo poema elegíaco. E eu li aquele livro, eu não sou uma pessoa que lê rápido, eu demoro para ler. A minha sorte é que eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo, claro, de gêneros diferentes. Aquele livro ele foi me tomando, de tal forma que eu fiquei ainda alguns meses andando com ele na minha bolsa, porque eu não conseguia me desfazer dele depois que eu tinha terminado de ler. E ele tinha conversado comigo de uma forma tão profunda que depois de um tempo eu voltei para ele, reli, continuou reverberando de uma forma muito profunda e eu li o livro 3 vezes numa sequência. E nesse período eu não li nada. Né? Foi uma conversa profunda, foi uma experiência absolutamente marcante nesse sentido. Né? Acho que todos nós que gostamos de livros e somos leitores, em algum momento temos esse encontro com esse livro específico. Sim. Então, esse é um livro, por exemplo, que ele me deu uma experiência de falar, eu não consigo ainda, sabe, aquele namorado muito apaixonado, você vai me dar um pé, mas agora não, eu ainda te amo, ainda quero te beijar, ainda quero te abraçar, mas eu não quero mais. Mas aí quando a pessoa, o outro lado, tem um pouco de generosidade, né, vai aos poucos, desmamando e tal. Acho que com o livro, para mim, quem chega com uma ressaca literária, eu sou muito solidária, entendo muito esse sentimento. Sim. Ele é um sentimento muito difícil mesmo. E a dica é um outro bom livro, né? E aí, como eu falei no início, eu repito, vai depender do que esse leitor leu, né? O que consiste mais ou menos nessa... Como que ele chegou nessa ressaca? Eu aprendi, né? A gente é macaco velho de
de leitura, eu aprendi que quando eu passo da metade do livro, que eu já estou sentindo o abatimento que ele vai acabar, eu já vou começando o outro. Você entendeu, Custódio? É aquela velha história. Você vai, né? Meio que engatando você quer curar no... né? Você quer curar uma dor de amor, você arruma outro amor. Tô brincando, claro. Sim. Não é tão simples assim, quando o assunto é relação humana. Mas no caso do livro, comigo tem funcionado. Então eu já vou meio que, a hora que ele vai terminando, eu já vou, ai meu Deus, melhor achar um outro, porque, né, assim eu já vou sofrendo menos, talvez, não sei. Boa, boa. Zio, e essa questão dos livros na internet, né? Que tem um preço ali diferente do preço da loja física, por razões óbvias. Você já vai falar de preço de livro, né, Custódio? Não tem você na hora que você vai comprar o livro, não tem a Zil para contar do livro, não tem toda a estrutura que tem ali na livraria, não tem aluguel, não tem outros custos, mas não tem os custos que tem uma loja física. E aí, obviamente, é por essa relação também que há essas diferenças. Mas nem vou entrar nessa questão, tá? Eu queria, na verdade, te perguntar o que as livrarias estão fazendo, precisam fazer para levar mais gente para as livrarias de rua, que não seja uma história só sobre comprar livros. Claro, claro. E eu acho que, Custódio, o Roger Chartier, que é um cara que acho que é o intelectual, no bom sentido do termo, né? Mais generoso, humano e maravilhoso e sofisticado que eu conheço, ele diz o seguinte, ele diz que a lógica da livraria é a lógica da topografia, é a lógica do espaço. A livraria é um lugar. E é um ponto de cultura, né? Para lembrar um outro livreiro que eu também amo, posso dizer que eu amo o Plínio, o fundador, editor da livreiro, da Ateliê Editorial, enfim, EDUSP. Plínio é editor tarimbado, né? No mercado. Perfeito. Então, eu acho que a livraria ela é um ponto de cultura, ela é um espaço. E para levar pessoas para a livraria, você precisa, claro, além do livro, oferecer um acolhimento humano, né, de preferência, um abraço, porque não? As pessoas gostam de abraço, um café, né? Um evento, os eventos funcionam muito para a gente. A gente, inclusive, editores mandem eventos para as livrarias. Todas elas precisam de eventos. Que isso movimenta muito, porque ajuda muito, isso movimenta, né? Traz um público novo, um público Exato. que eventualmente não iria naquela livraria, mas foi por causa daquela pessoa ou daquele tema que foi discutir. A Livraria da Tarde começou um projeto que foi ideia da Mônica, uma ideia muito legal que eu obviamente abracei como uma apaixonada por literatura brasileira, da gente trabalhar os clássicos da literatura brasileira, né, da literatura produzida e escrita aqui no Brasil. E a gente começou com a Clarice, que não poderia ser diferente. A Clarice é a nossa grande bruxona, né? Eu não tenho foto da minha mãe na parede de casa, mas eu tenho vários quadros da Clarice Lispector. Vamos analisar. Vamos analisar. Então, assim, depois a gente passou por Machado, chamamos a professora Judith, foi falar da Clarice. Depois a gente fez com Machado, aproveitando aí que a Courtney, né, reviveu de novo o nosso grandiosíssimo Machado. E aí a gente levou a Flora Thompson, né, para falar, porque ela faz ali a produção da Rádio Novelo, que é um podcast que também gosto muito, e foi a pessoa Depois que versou Machado para o inglês. Depois né? do Histórias. Exato. Não, mas primeiro lugar é o Histórias Diversas, né? Não sei se você já ouviu falar desse podcast, Custódio. Acho que eu já ouvi é um podcast que está concorrendo ao Oscar do podcast, é isso? o Custódio. Então, assim, desculpa, me perdi um pouco na Não, mas na você está falando dessa coisa de levar dos eventos da livraria. Isso. E aí, só para complementar meu raciocínio, com esses dois eventos inicialmente que a gente fez, a gente percebeu que foi um público muito interessante para a livraria. Público que eventualmente não iria. E foi, né, em busca de literatura brasileira. Legal. Sabe? Então, os eventos, um lugar legal, um lugar acolhedor, né? Um lugar bacana, que as pessoas se sintam bem. Tem livraria que a gente entra e a gente não quer ficar lá.
né? Mais impessoal, né? O Roberto Calasso, ele coloca uma cadeira, se você quiser que as pessoas vão no seu DVD, para as pessoas sentarem. Né? Porque o indivíduo que folheia um livro em pé, ele tem muito mais chance de se cansar e se entediar e ir embora do que o indivíduo que senta e sente o cheiro de café e pode tocar no papel. O papel é cognição, né? O papel é afeto, o papel é toque, sabe? É cheiro. Então, assim, eu acho que um pouco isso. Perfeito. E Zil, e como que é organizado esses eventos, assim? O que define a agenda? Por exemplo, agora eu sei que vocês estão até lá na Livraria da Tarde mandando, né? Já ali durante o final de semana, qual é a programação, a própria Megafauna, em geral, ali no domingo já posta tudo que vai ter de eventos durante a semana. Em geral, tem evento todo dia, seja discutir uma obra, seja lançar uma obra, seja discutir um tema, que eu acho muito legal. Como que é feita essa escolha desses eventos? Isso chega pelas editoras, vocês que vão atrás? Como é que é isso? De todas as formas. Todas as formas, na verdade. As editoras procuram, os próprios autores procuram, a gente corre atrás, porque a gente entende que isso é muito importante para aproximar esse público, né, do espaço da livraria, para se tornar um leitor, cliente da livraria. Mas não tem muita regra, não. A ideia, no caso, com o tempo a gente foi aprendendo lá na livraria, a Mônica, né, ela é a pessoa que, como é uma livraria pequena, então ela é proprietária, ela está sempre presente. Eu peço que ela fique presente, inclusive, na livraria, né? Porque as pessoas querem falar com ela, as pessoas querem conhecer a história dela, né? E eu acho muito bonito, eu acho importante que ela esteja ali. Perfeito, então, com o tempo, a gente foi aprendendo a mapear aqueles eventos que conversavam com o nosso repertório, né? Que conversavam com o nosso acervo, que tem a ver com a nossa história, digo, a história da livraria, né? No caso. E eventos que a gente gosta também, né, Custódio? A gente, às vezes, né, não vai fazer uma coisa que a gente... E que não tem a ver, né, com o DNA da livraria. Exatamente. Então, por exemplo, uma coisa meio forçada. A gente é uma livraria que gosta de ficção, que gosta de poesia. A gente adora eventos que tenham a ver com esse universo da ficção. A gente, apesar de lança também livro de direito, né, livro de psicanálise. A Livraria da Tarde é uma livraria referência na literatura psicanalítica, né? Então, assim, é um pouquinho de cada, sabe? Perfeito. E conta com a sorte também, de repente, de um evento legal cair no nosso colo, sabe? Sim, perfeito, ótimo. Zil, e é uma curiosidade mesmo minha, assim, com relação ao modelo mesmo, assim, os livros que não são vendidos e que são lançados muito todos os dias, eles retornam para as editoras? Como que é esse modelo? Cara, atualmente, agora eu não me recordo quando que isso começa formalmente em relação a como que funciona esse jogo, né, entre livraria e editora. Mas, atualmente, funciona num esquema de consignação, em que a livraria, como se a livraria disponibiliza aquele objeto. Olha, Custódio, eu vou deixar esse livro aqui para você. Se você vender, você fica com uma parte e segue a vida. Perfeito. Se você não vender no esquema de consignação, esse livro ele volta para a editora. Eu acho que, honestamente, Custódio, não estou defendendo editora, nem defendendo, enfim, livraria. Eu estou aqui com você pensando sobre o mundo do livro. E eu acho que ele não é um modelo... de curiosidade mesmo, ele não é um modelo legal para as editoras, por exemplo. Ele não é um modelo legal para as editoras, por exemplo. Por quê? Esse livro ele pode ir para a livraria, ele vai ficar lá 6 meses, que é uma média de tempo que ele vai ficar, depois a gente precisa ter giro de mercadoria. E quando ele volta para a editora. Quem arca com esse custo é a editora. Né? E se esse livro não vendeu, quem vai pagar todas as contas, no final das contas, é a editora. Então, assim, algumas... Então, tem todo esse fluxo, E aí é interessante fluxo você perguntar isso, Custódio, porque a gente está vivendo eu percebo uma mudança, né, no mercado. Algumas editoras, por exemplo, só trabalham com um esquema de venda, e aí isso é problemático porque muitas livrarias, sobretudo as pequenas, elas não têm grana para comprar livro para deixar lá. Exato. Eventualmente, você tem uma pessoa herdeira, né, que tinha um sonho de abrir uma livraria, fez uma livraria, ela vai poder comprar e deixar lá. Muitos livreiros que estão abrindo livraria já estão sendo habituados, acostumados assim. Mas não é o caso, não é a realidade da maioria das livrarias do Brasil. Sim. Então, é o esquema de consignação, a editora empresta o livro, deixa na livraria, se a livraria não vende, o livro devolve. Mas também tem o caso da gente vender muito. Da gente vender praticamente todo o estoque. Aí tem que trazer mais, o que é muito bom também nesse caso. No meu caso, eu sempre quero mais. Óbvio, eu também sempre. E o que define que livros que ficam naquela gôndola central?
Bom, aí você vai precisar ter a sensibilidade de perceber a sua demanda e também ter a postura e a coragem de pautar a conversa. Perfeito. A gente vai orientar uma leitura de acordo com o que as pessoas buscam, literatura, enfim, ou não ficção, mas também, o que eu quero colocar livros mais vendidos, passa por isso. Sim, tem as novidades, né? As novidades sempre tem um espaço legal, precisa ter. Perfeito. A gente precisa sempre deixar ali o clássico também à mão, perfeito. Né? Que é importante. Mas eu acho que é uma sensibilidade de perceber, né, essa demanda, de perceber a busca e também de, como eu falei, de pautar essa conversa. Né? Falar, agora eu vou indicar essa pessoa. Lá na Livraria da Tarde, por exemplo, a gente gosta de deixar exposto o livro do universo queer. Né? A gente tem um público muito forte no universo queer. Inclusive editoras, né, que estão aí nascendo, resgatando livros que, entre aspas, foram apagados, né, da história, mas editoras que estão trazendo esse tipo de livro pra gente. E acho que é isso, assim, essa sensibilidade de perceber um equilíbrio entre o que se busca e o que a gente quer oferecer. Sabe? Sem perder o foco, obviamente, nos bons livros. Sim, né? Perfeito, ótimo. E quem são os autores brasileiros hoje mais procurados, assim? Cara, o Brasil... No momento, já a gente está com uma safra maravilhosa, né? Exato. Literatura então, brasileira. Primeiro, para a gente fazer esse ponto, né? Demais, assim, eu adoro. Se eu tiver que escolher entre ler um livro de literatura universal ou um livro de outros países ou um livro brasileiro, certamente eu escolherei um livro brasileiro, não tenho a dúvida disso. É a minha primeira opção de leitura sempre. Eu até cobro de algumas editoras. Publica mais brasileiro. Verdade. Às vezes vocês trazem um cara, mais um americano. Poxa, tudo bem, não tem nada contra. Pode publicar quantos americanos você quiser, mas publica um brasileiro, cara. Às vezes chegou 10 livros de autores americanos e não tem nenhum de um autor brasileiro. Então, assim, Carla Madeira, para citar nomes, né? Carla Madeira é realmente um fenômeno de venda, é o maior fenômeno de venda. Estou falando de ficção, tá? Claro, do universo da narrativa. Sim. O Jefferson Tenório, né, que a gente estava conversando antes, o Jefferson procurado, de brasileiro, né? A Socorro Acioli, procurada. No momento, assim, né? Talvez me perdoem se eu estiver fugindo algum nome, não, mas é só uma referência geral, exato, assim, quem são esses que estão mais na pauta, vamos dizer assim. Algumas livrarias que estão abrindo pelo Brasil me procuram para pedir ajuda, no sentido de montar esse acervo e tal. E aí essa é uma das perguntas que eles me fazem, né? O que você, o que está mais buscando aqui de literatura brasileira? Olha, isso, por exemplo, Carla Madeira tem que estar, ela se vende sozinha, ela realmente é um fenômeno. E as pessoas buscam muito os livros dela. Perfeito. Não, acho que você trouxe 3 referências aí que realmente, né? São livros maravilhosos. Carla, o Jefferson e a Socorro. Sim. Sem dúvida. Perfeito. Você sabe que a gente tem um momento aqui no Pod que chama 3 vezes e você não vai escapar dele, né? Que você é livreira que você vai escapar, não. Que é um livro para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Quem são esses 3 livros para você? Um livro para enaltecer The Heart is a Lonely Hunter, O Coração é um Caçador Solitário, da McCarson, perdão. Isso, McCarson. É um livro absolutamente extraordinário. Ela tinha 23 anos quando escreveu esse livro. O que torna ele mais extraordinário ainda. É um livro que trata de questões absolutamente profundas, que tem personagens com mundos internos muito maravilhosos, né? Vozes narrativas muito específicas. Certamente esse é um livro para enaltecer. Sem dúvida. É um dos livros da minha vida, com certeza. Perfeito. Assinado embaixo. Gosto da tradução da Companhia das Letras. Gosto da tradução da... E a edição é linda também, né? Aquela edição de capa dura vermelha. Essa da Carambaia. Eu ia falar, gosto também. da edição da Carambaia também. Acho que é importante, né? Esses livros que são, na minha opinião, considerados clássicos, eles têm sempre que voltar mesmo com traduções novas. A língua muda, a linguagem muda, né? Nesse sentido. Exato. Um livro para emprestar, olha, livro de poesia. Livro de poesia, para mim, ele tem que circular sempre. Ana Martins Marques, absolutamente uma poeta extraordinária. Para mim, todos os livros dela têm que estar circulando e têm que estar sendo emprestados. Qualquer livro dela, sinceramente. E tem um outro? Para esquecer. Para esquecer.
Putz, um livro para esquecer é difícil, Custódio, porque eu sou uma pessoa muito fácil quando o assunto é livro. Gosto de todos. Não tenho preconceito nem com livro, nem com comida, nem com pessoas. Mas algum autor, assim, que você não se conectou muito? Não sei. Difícil isso, né? Um livro para esquecer. Puxa, eu posso pensar nisso? Você vai responder no próximo episódio. Um livro para esquecer? Meu Deus. Não sei. Foi bem. Não, deixa passar. Você responde na próxima, nosso próximo papo. Vai responder lá na livraria. Boa. A gente tá indo aqui pro finalzinho, tá? Infelizmente, esse papo super gostoso, mas a gente vai continuar aí lá na Livraria da Tarde. Ou numa versão 2 aqui. Quando a gente pensa no mundo, né, da indústria, das livrarias, as livrarias de rua e tudo, se a gente pensar em 3 tempos, assim, você pensar, né, nessa cadeira hoje que você está, né, lá na livraria, você pensar ela 10 anos atrás, você pensar ela hoje, você pensar ela 10 anos para frente, que paralelos que você faz entre esses 3 tempos? Tipo, lá atrás era muito importante, hoje não é tão importante, talvez amanhã vai ser mais ou vai ser menos, ou qualquer outro ângulo que você queira trazer aí. Quando o assunto é livro, eu sou totalmente do campo da esperança, né? Eu penso que o livro, ele não tem que provar nada para ninguém, né? Desde que ele, para mim, é a mais maravilhosa tecnologia já desenvolvida pelo ser humano. E assim, o mundo do livro, ele é infinito. Ele não vai acabar. Eu vejo com muito bons olhos e de uma forma muito esperançosa o mercado de livros no Brasil, tanto para as livrarias quanto para as editoras. Concordo. Porque o nosso índice de leitura ainda é muito baixo, se a gente for comparar com mercados que leem mais, como o próprio Estados Unidos, Alemanha, Europa, Japão, Rússia, França, Inglaterra, que são países que têm índices absurdos, né, de leitura. Então, assim, o nosso caminho, ele é bem longo, né? Ele é bem longo, aberto e cheio de esperança, assim. É claro que tem muitas coisas para a gente melhorar, essa própria relação entre editora e livraria, por exemplo, editora que cumpre ali aquele papel de comércio, né? E se antecipa a uma venda de um livro, que historicamente estava relegada antes da internet a um espaço físico, que era a livraria. Eu não vou entrar muito nessa discussão, nesse mérito, porque eu não sou editora, eu sou apenas uma pessoa que trabalha numa livraria, que gosta de livros, eu consigo reconhecer as dificuldades, né, de cada um desses jogadores desse jogo. De todo modo, tem uma coisa que a editora nunca vai oferecer, cara, que é a experiência física do leitor que chega numa livraria e vai poder pegar o livro. Né? Então, assim, que é inclusive o que a internet, de modo geral, não vai oferecer, não vai chegar, né? Não vai chegar, entendeu? E você acha, então, que num futuro, aí, nos próximos 10 anos, a esperança é que, entendendo que a gente melhore, que a gente tenha mais livrarias. Tendo uma literatura forte como a gente está tendo, né? Um momento extraordinário da nossa literatura, de gente muito jovem produzindo muita coisa boa, o que só por essa natureza a gente já vê um futuro ali. Com certeza. Né? Autores, adolescentes começando a ler, as feiras literárias sendo movimentadas também por um grupo muito jovem. Isso é muito esperançoso pra gente, né? Muito, Custódio. E também uma coisa que vale a pena lembrar... só estou falando em São Paulo, tá? Fora as outras livrarias que estão sendo abertas pelo Brasil, que a gente acompanha de perto também. Só que em São Paulo, depois que a Livraria da Tarde abriu, a gente abriu em dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia, depois dessa abertura, mais de 17 livrarias de rua já abriram em São Paulo. Esse número está desatualizado, tá? Tem muito mais. E a gente falou, as livrarias de rua estão fardadas. Não. A gente às vezes precisa sair do discurso extremista. E sair da bolha, né? Tem que sair do que é extremismo, né? No sentido, as livrarias estão morrendo, estão fechando. É normal, é como o comércio, ele abre vida. E fecha. A gente também vai morrer. Então, exato, entendeu? O meu prognóstico, olhar para um passado, né, leitor, olhar para o presente que a gente tem hoje e imaginar um futuro, ele é um prognóstico totalmente positivo. Totalmente positivo. Ótimo. Entendeu?
Acho que é isso. Maravilhoso. Maravilhoso terminar essa conversa com esse olhar de futuro Eu ainda aberto. não queria terminar essa conversa, na verdade. Eu queria falar sobre duas coisas importantes, já que você me chamou aqui. Opa, né? vamos aí. Primeiro, em relação a... Mas a gente vai fazer um ping-pong ainda, antes de fechar. Em relação ao que a internet, o ponto de vista do algoritmo, o que ele oferece para o leitor, né? Porque a internet é muito fascinante, né, Custódio? Para tudo. A gente entra lá, como a gente estava falando antes, ela é um buraco infinito. Mas quando a gente pensa né, em relação ao livro, em relação à internet, né, e pensar na experiência física, vamos pensar o seguinte, né? Você prefere que um algoritmo te indique, ou que um livreiro te indique, ou que você vá lá na livraria e busque o livro e tal. Olha, o pensamento humano, ele é consequência de uma sensação. Né? Ele é consequência de uma sensação. E ainda que um algoritmo ele explique para você o sentido do frio e como que são as características do frio, quem sente o frio somos nós, seres humanos. Então, nós, seres humanos, né, a gente tem essa condição absolutamente infinita, né, quando o assunto é você pensar numa projeção, uma indicação. E tem calor, né? Tem frio e tem calor. Então, o que lá não tem, né? Inteligência artificial, né? Inteligência humana, na verdade. Inteligência humana. E outro ponto que eu queria destacar com você, que eu acho muito importante, aproveitando esse espaço... Claro. Desse podcast que tem milhões de pessoas que assistem esse podcast. Né? São milhões de pessoas que assistem esse programa maravilhoso. Ô, Custódio, vamos falar de leitura. Outro dia me perguntaram assim, por que o brasileiro não lê? Olha, aí eu vou puxar uma conversa que eu ouvi outro dia do professor Tiago Sala, que é um professor especialista na obra do Graciliano, está organizando, inclusive, para, todavia, a obra completa do Graciliano, que está sendo publicada gradualmente. E o professor não, mas o editor Jaime Pinsky, que é o cara da Contexto, e que é uma editora que publica fundamentalmente, né, para o universo didático, muito mais para o universo didático. E assim... Bom, historicamente você tem um mercado que é um mercado jovem, né? O mercado editorial brasileiro é um mercado muito jovem. Ele começa ali com, vamos pensar assim, mais pontualmente com Monteiro Lobato, sem voltar muito, pensar a partir de Dom João VI, né? Mas quando ele traz a primeira biblioteca pública para o Brasil. Mas assim, poxa, se a gente tem um mercado editorial muito efervescente, que publica pra caramba, que joga no mercado os livros, a gente tem eventualmente um governo que, com todos os problemas e com todas as falhas, a gente vê ali uma tentativa, né, de pegar esse livro, jogar esse livro nas escolas, jogar esse livro nas bibliotecas. Total. E por que a gente não lê? Porque eu acho que está faltando mediação de leitura, Custódio. Perfeito. Falta mediador de leitura. Mediador de leitura, ele não é aquele indivíduo que ele de qualquer jeito, ele é um cara preparado, ele é um cara capacitado para isso, né? A minha experiência de vida, ela envolve uma parte da minha vida com a docência, né? Se você... Mas o mediador de leitura não necessariamente é o professor, não, né? O professor tem outras demandas. Esse é o ponto, né? O professor tem outras demandas. Mas tem um ponto de conexão entre eles, tá, Custódio? Que eu acho um ponto maravilhoso, porque eles são propagadores de esperança, né? Perfeito, sim. Tanto o professor quanto o mediador, eles, no caso, o livreiro, que é um mediador também, né? Obrigatoriamente o livreiro é um mediador. Seja ele buscando um livro, pesquisando um livro no mercado para colocar na livraria, ou como livreiro mesmo, no sentido de editar, né? Seja ele pesquisando a obra para publicar, ou seja ele fazendo a mediação que eu chamo de linha vermelha, né? Que é entre ali o livro e o público. Uma livraria de rua, por exemplo, entra todo tipo de indivíduo. Todo mundo entra numa livraria de rua. Sem dúvida. Sabe? Então, são pontos muito importantes para a gente pensar e que eu acho que vale a pena destacar, né? E ainda um outro terceiro ponto, que a gente tem muito questionamento sobre isso aqui no Brasil, Custódio, para pensar em preço de livro. Sabe? As pessoas estão discutindo uma ponta só desse iceberg, né? O preço do livro lembrando de novo, né? O livro, a leitura, ela não começa com o livro.
Ela começa antes. Sim, sem dúvida. Agora, se você me perguntar, Zia, o livro no Brasil é caro? O livro no Brasil é caro. Em relação ao mesmo período do ano anterior, nós estamos em 2024, a gente teve um aumento de mais de 15% em relação ao preço do livro, segundo o Cinel, que é o Sindicato dos Editores de Livros do Brasil, e a própria Nielsen também, que é um medidor disso aí, entre outras coisas. Então, assim, é caro. É um objeto caro, realmente, se a gente comparar com a nossa média de renda. Total. Né? Agora, é caro também porque a renda é baixa. Objetos é caro também culturais são caros. Coisas, né? Objetos culturais são caros. O livro ele é um objeto altamente sofisticado, que demanda uma série de pessoas com diferentes habilidades nessa cadeia para fazer com que esse livro chegue bonitinho até a gente. Sim. Né? Então, por outro lado, a discussão é outra, no meu entendimento. Né? A gente precisa de políticas públicas para os pequenos publicadores, a gente precisa de políticas públicas voltadas... Essa figura do mediador, né? Também nas escolas, para ajudar demais. Acho que é um ótimo ponto. E aí, uma coisa maravilhosa, porque a gente vai falar dos clubes de leituras, né, Custódio? Sim, os também. Clubes de leituras, eles entram, né? Sim. De uma forma maravilhosa nesse sentido. Sem dúvida. Resgatar os saraus, Total. os slams. E a pandemia mostrou que os clubes de leitura podem acontecer de forma online. Você está vendo gente conectada do Brasil inteiro. Quando o assunto é livro, Custódio, a gente não tem limite. Não tem limite, literalmente. Ó, pra gente fechar aqui, a gente vai fechar com um texto que você vai ler. Isso. A gente vai inverter hoje aqui. Em geral eu leio quando eu tenho autor aqui. Tá bom. Mas hoje a gente vai inverter, eu queria que você lesse, até porque você faz isso brilhantemente lá na Livraria da Tarde. Eu lembro um dia que a gente estava lá no meio de uma loucura, de um evento. Sim. Sei lá quantas pessoas tinha dentro daquela livraria. Não cabia as pessoas lá dentro. No meio do nada, você... Custódio, eu posso ler um poema pra você? Eu faço. Aí você me quebra, né? E você leu ali no meio daquela loucura toda. Eu achei aquilo maravilhoso. Então, nada mais do que justo você fechar hoje aqui com a gente lendo um texto. Mas antes, eu queria fazer um ping-pong com você. E eu queria fazer um ping-pong também diferente com você. Eu vou te dar nomes de livros e autores... E eu quero que você fale, tipo assim, se você... Sabe aquele, se você gostou disso, você também vai gostar daquilo? E aí eu queria ver aí quais são suas referências. Tá bom. Né? Tipo, claro. Se você gostou de Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, você vai gostar de... A Confissão de Lúcio, do Mário Sacarneiro. Perfeito. De Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu vou ser ousada, né? Joyce, o Ulisses, James Joyce. Perfeito. O Avesso da Pele, do Tenório. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Perfeito. E Memórias Próximas de Brás Cubas? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vale indicar o Jefferson? A gente inverte. Boa. Vale indicar o Avesso. Um indicou o outro. Exato. Porque eu acho que são dois livros absolutamente atuais, que conversam pela temática. Né? Sem dúvida. Cada um no seu tempo, destacando, inclusive, por exemplo, aquela cena do Prudêncio, né? Em que ele está ali chicoteando um outro indivíduo escravizado. E a gente pensar quem que está ali, aquela coisa da polícia, né? Exato. Quando a gente vê, que é muito presente ali no livro do é uma outra leitura. Sim, é uma outra leitura sobre o mesmo fato, né? Com certeza. E sobre a mesma ação. Cabeça de Santo, da Socorro Cioli. O Cabeça de Santo, da Socorro Cioli, eu indicaria a palavra que resta do Stênio. Do Stênio, que inclusive nasceu de uma oficina da Socorro. Exato, também. Não só por isso, mas porque eu acho que ele tem esse mundo, ele tem personagens que têm uma experiência que vão precisar observar o mundo externo, né? Vão precisar apurar os ouvidos, o olhar e a sensibilidade para o mundo externo. No caso do livro do Stênio, a palavra que resta. Aquele indivíduo que vai precisar, né, correr atrás da palavra para poder compreender aquela experiência que ele está vivendo. Exato. E no caso da Socorro, né? Me fugiu o nome do personagem do livro da Socorro, que é o menino que fugiu fica também. lá morar naquele sino lá. Esqueci e aí ele tem que ficar ouvindo aquelas mulheres falando, enfim. Acho que eu indicaria o Stênio, com certeza. Perfeito. 100 Anos de Solidão, do Gabo. Eu indicaria 2 livros, na verdade. Quem gostou de 100 Anos de Solidão, indicaria Jimmy Corrigan, O Menino Mais Esperto do Mundo, do Chris Ware, que é o papa do quadrinho, é um quadrinho, né, pelas camadas de subjetividades, pela questão narrativa, pelo palimpsesto, né, da memória que está em jogo. E indicaria certamente Pedro Páramo, que é um livro que me marcou muito, do Juan Rulfo, um outro autor mexicano. Sim. Indicaria esses 2, com certeza. Perfeito, eu vou gostar. E são escolas muito parecidas. Tudo é Rio, da Carla Madeira.
Tudo é Rio, da Carla. O que eu indicaria pensando nesse livro, que é um livro tão especial, né? Um livro tão cheio de questões atuais, assim, né? É um livro que fala sobre abuso, ele é um livro que fala sobre a situação da mulher, né? Sobre maternidade, é um livro que traz muita questão da violência, né? Ainda que a Carla, né, vai intrincando a gente ali com aquela narrativa lírica, né? Mas, assim, eu indicaria um livro que me tocou muito, que eu certamente digo que é a minha melhor leitura do ano passado, que é A Tatuagem de Pássaro, da Dunia Mikhail. É um livro que conta a história da Elim. Recomendo para todos nós, inclusive, por favor, leiam esse livro. Ele foi publicado pela editora Tabla, pelo selo Tabla. Ele conta a história da Elim. A Elim é uma menina, uma mulher yazide, na cultura ali do Oriente Médio, ali mais precisamente na região do Iraque. Ela é uma autora iraquiana, Dunia. Existem os curdos, né, dentre várias etnias ali. Os curdos, eles são um povo que, dentre os curdos, tem aqueles que estão habitando especificamente as regiões de montanhas do Iraque, que são os Yazidis. A Elim é uma Yazide. Então, esse livro vai contar a história dela e tem um pouco esse universo que eu trouxe para você em relação ao livro da Carla, né? Perfeito. Indicaria A Tatuagem de Pássaro, certamente. Anotadíssimo. E Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sosa? Eu indicaria certamente o Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, pela experiência de um personagem que passa por uma busca de um pertencimento, né, Custódio? São dois livros que me tocaram muito por essa experiência, assim, né? São dois personagens que estão buscando uma espécie de lugar no mundo, uma autopercepção e um reconhecimento de um lugar, né? Um entendimento de que um lugar... Nossa, eu acho que eu me encontrei, nossa, eu me sinto bem aqui. Quando ela chega no parque, que ela vai em busca daquelas outras figuras, como ela, né? No caso da Camila. E ela fala, puxa, eu acho que eu encontrei aqui, eu acho que eu me encontrei aqui, né? Perfeito. Eu indicaria esse também. Perfeito. E Becos da Memória, da Conceição? O Becos eu indicaria, com certeza, pela experiência, é o meu livro preferido da Conceição, com certeza. Ele tem uma voz narrativa muito doída, né? São aquelas personagens que estão na iminência de um despejo, né? Total. E eu indicaria, com certeza, O Quarto de Despejo, da Carolina. Acho que são livros que conversam muito, não apenas mas eu acho que são livros que conversam por uma palavra que a própria queridíssima e maravilhosa Conceição Evaristo fala, né? Que é a escrevivência. Exato. Né? É uma escrita que vem... Toda escrita, obviamente, vem da vivência, né? Mas eu acho que no caso dessas duas mulheres... Ela resgata muito ali. Tem muito isso. Exato. Assim. Então, ela resgata de fato, de verdade, né? Perfeito. E pra gente fechar, Torturado, que é um livro que também que é super procurado, né? Olha, eu posso até... Você pode até... eu indicaria A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha, porque assim como a Belonísia e a... Qual é o nome da outra menina? Bibiana. Né? A Guida e a outra menina também, me perdoem, do livro que inclusive virou filme, né? Filme. E é muito curioso, porque o Karim, Karim, né? Para mim é o mais importante realizador do cinema brasileiro. Ele tem uma adaptação, digamos assim. Ele faz uma leitura muito mais dramática do que a Marta propõe na literatura. O livro da Marta não tem todo aquele peso dramático que tem o filme, mas eu acho que são universos muito parecidos ali. História de duas irmãs que estão naquele processo, enfim, eu indicaria com certeza. Perfeito. Acho que, e é um livro ótimo também. Um livro ótimo e são dois Brasis interessantes que eles trazem. O livro da Marta Batalha são muito certeza. bons. Né? Perfeito. Vamos fechar então? Você lendo o nosso texto maravilhoso, a nossa invertida aqui hoje. Eu vou ler um poema. Uma pessoa que fala de livros vai ler no celular, né? Mas tudo bem. A questão muitas vezes não é o suporte, que também não estava combinado que você ia ler, então não deu para trazer o livro. A gente combinou aqui, gente, durante um pouquinho antes da nossa conversa. Então, por isso que... Eu escolhi um poema que eu quero, inclusive, ler para você esse poema, Marília. Marília Garcia, uma poeta brasileira, uma poeta que eu admiro muito pelo trabalho dela, né? O poema chama Terremoto. Lá vem. Um terremoto replicando por vários dias. À noite, as luzes de neon paradas e na manhã seguinte, a tremedeira outra vez. Você pensa que o futuro ainda não chegou, mas de repente o terremoto replicando
faz tremer a língua, os dentes e tudo que é matéria. Por mais que use as palmas para cobrir os ouvidos, a ternura, o que você quer dizer? Aliás, a tremura chega arrastando tudo. Era como um país virando mar, um terremoto replicando sem parar. Se as réplicas consistem em tremedeiras e se uma língua é desenhada fora das linhas, como conciliar o inconciliável? Pergunto no momento de maior desligamento e ele responde: agora o seu wasabi tem radioatividade. Agora o seu wasabi tem radioatividade. Uou. Essa cor brilhante de um verde quase prata era como a luz batendo no mar, bem na hora em que o chão e tudo recomeça. Quero pedir silêncio, mas não sei lidar com um imponderável. Um dia acordo e não espero mais resposta. Marília Garcia. Maravilhoso, obrigado. Obrigado por trazer sempre a poesia pra gente. Eu que agradeço. Sempre. Então, muito obrigado. Adorei o papo, de verdade mesmo. Imagina, só falar do projeto do Círculo de Poemas. Por favor. Que é um projeto que surgiu, que inclusive. É um projeto de poesia, exato. Com a poesia. Né? Já que está falando de poesia, falar do Círculo de Poemas, que é um projeto muito lindo. Ele foi idealizado pela Rita Mata, que é editora da Fósforo, né? Ele foi idealizado, pensado pelo Leonardo Gandolfi, que é um poeta, editor brasileiro, professor queridíssimo, e pela Marília Garcia, que também é poeta, editora e uma das mais importantes tradutoras nesse país. E é um projeto que ele é um clube de assinatura de poesia. Então você paga ali, né, uma quantia módica, no meu entendimento, e você recebe 2 livros de poesia em casa por mês. E ele cresceu, é um projeto que deu muito. Eu entendo que ele está dando muito certo. Sim. E ele agora tem também clube de leitura e convido a todo mundo que gosta de poesia, não precisa ler o livro antes, imagina. A ideia é que a gente se junte para ler. Eu brinco que eu falo, eu brinco que eu tinha tido transe na minha vida pelas drogas, né? Tinha tido transe pela religião, mas nunca tinha tido transe com a leitura da poesia. Uhum. E quando você junta um clube de leitura para falar de uma narrativa, geralmente as pessoas falam. No caso da poesia, a gente se junta para ler realmente, a gente fica lendo. A ideia não é ficar discutindo se o autor quer dizer isso ou aquilo, ou se o poema é aquilo ou é isso. A ideia é a gente se juntar e ler junto. E você já participou. Já participei, é maravilhoso. E ler de formas aleatórias. Não tem muita regra. Exato. Isso. Para ler também. Então, assim, é genial. Conheçam o Círculo de Poemas, sigam o Círculo de Poemas no Instagram. O Círculo hoje ele segue sem a Marília e o Léo diretamente. Agora ele é coordenado pelo meu querido Tarso de Mello, também um poeta. Um poeta maravilhoso. Um poeta, e agora está coordenando a coleção pra gente. Demais. E também, por favor, sigam a Livraria da Tarde. Frequentem, visitem a Livraria da Tarde. Vão tomar um café com a gente. É sempre muito prazeroso receber as pessoas na livraria. Eu acho que se você perguntar, Zil, qual que é a parte mais legal de ser livreira, é você receber as pessoas e poder conversar com elas, e elas, sem saber quem você é direito, elas partilharem da sua vida, do seu mundo para você, e você também, de alguma forma ali, né, partilhar da sua vida, do seu mundo. Em com todo certeza, mundo que entra ali com também, certeza. Né? Essa é a parte rica, essa é a parte mais maravilhosa do mundo dos livros. Gente. São as pessoas. Maravilhoso, sem dúvida. E vou endossar, porque eu amo ir na Livraria da Tarde, porque realmente a gente chega lá... E a gente ama você lá, Custódio. Obrigado. E a gente chega lá e a gente de verdade é abraçado assim por vocês. É uma delícia, de verdade. Então, reforço aqui também o convite, tá? Obrigado, Zil, demais. Bom papo, excelente, vida longa aos livros, à palavra, à vida, tá? Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Já a gente tem um outro episódio aqui. Não deixe de comentar o que vocês acharam, quem vocês gostariam de ter aqui no próximo episódio. E já a gente está de volta aí com o episódio novo aí para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê já. Beijão.